Então o mestre diz: a alma, em relação ao ser humano, é o princípio da mente, em duas funções. Ou a mente que se expressa de duas maneiras. Esses dois modos são registrados e passam a fazer parte do equipamento organizado do corpo humano, quando adequadamente refinado e suficientemente desenvolvido. Então a gente viu, né, que a própria Blavatsky se refere várias vezes à humanidade como manas saputra, ou filhos da mente, né? Lembrando que a alma habita, né, os níveis superiores da mente, mas ainda assim, embora seja uma mente abstrata, é mente, né? Então ele diz: a mente concreta inferior, o corpo mental, ou chitta, ou substância mental. Em vários livros teosóficos, vocês vão encontrar esse termo chitta para se referir à mente concreta. E a mente superior, espiritual ou abstrata. A gente já leu essa parte, mas eu vou... Isso eu tenho certeza, mas a gente continua aqui. Paulinho, Oi. a gente parou no último parágrafo que está aparecendo, a palavra alma é empregada para expressar. A gente ia Ah, começar esse parágrafo, então tá tá. pertinho também. Beleza, então só vou ler na sequência esse outro aqui, aí a gente já vai entrando na vibração. Obrigado, tá? Esses dois aspectos da alma, suas duas qualidades básicas, trazem o reino humano à existência e permitem o homem a estabelecer contato com os reinos inferiores da natureza e com as realidades superiores espirituais. Em primeiro lugar, a qualidade da mente, em sua manifestação inferior, está potencialmente contida em cada átomo, em cada forma e em cada reino da natureza. Faz parte da natureza corpórea, inerente e potencial, e é a base da fraternidade, da unidade absoluta, da síntese universal e coerência divina da manifestação. Em segundo lugar, o aspecto superior é o princípio da autopercepção. E quando combinado com o aspecto inferior, produz a autoconsciência do ser humano. Quando o aspecto inferior tiver dado forma e permeado as formas nos reinos subhumanos, e quando tiver trabalhado sobre essas formas e sua sensibilidade latente, para conseguir um adequado refinamento e sensibilidade, a vibração torna-se tão poderosa que atrai o superior e produz fusão ou unificação. Isso é análogo a uma recapitulação superior da união inicial de espírito e matéria, que trouxe o mundo à existência. Assim, vem uma alma humana à existência. Assim, começa sua longa carreira e é agora uma entidade diferenciada. Então, aqui agora a gente começa a nossa parte da reflexão de hoje. A palavra alma é empregada para expressar a soma total da natureza psíquica. É o corpo vital, a natureza emocional e a matéria mental. Uma vez alcançada a etapa humana, é algo mais. Constitui a entidade espiritual, um ser psíquico consciente, um filho de Deus, que tem vida, qualidade e aparência. A peculiar manifestação, no tempo e no espaço, das três expressões da alma que acabo de definir. 1. A alma de todos os átomos, que compõem a aparência tangível. 2. A alma pessoal,
ou soma total, sutil e coerente, que nós chamamos de personalidade, composta dos corpos sutis, etérico ou vital, astral e emocional, perdão, e do aparelho mental inferior. A humanidade compartilha esses três veículos com o reino animal, no que concerne à vitalidade, sensibilidade e a mente potencial. Com o reino vegetal, no que concerne à vitalidade e sensibilidade. E com o reino mineral, no que concerne à vitalidade e sensibilidade potencial. E três, a alma é também o ser espiritual, ou a união de vida e qualidade. Quando a união das três almas é estabelecida, como são chamadas, temos um ser humano. Então, se estabelece no homem a mescla ou fusão de vida, qualidade e aparência, ou espírito, alma e corpo, por meio de uma forma tangível. Tudo tranquilo até aqui? Sim. Paulinho, Oi. a alma de todos os átomos que compõem a aparência tangível, ele está querendo dizer que seria o corpo físico? Corpo físico. Corpo físico. Vou continuar aqui então, tá? O processo de diferenciação desses diversos aspectos tem atraído a atenção. Mas a síntese subjacente tem sido negligenciada ou ignorada. Ou seja, aqui a gente percebe que a atenção ao corpo físico, a atenção ao emocional, a atenção à mente tem aumentado. Mas aquilo que a gente chama do ser transpessoal, que é a síntese disso tudo, ainda não é um objeto de estudo. Quer dizer, né? No momento em que vivemos, mais do que na época quando esse livro foi escrito. No entanto, todas as formas são diferenciações da alma. Mas dita alma é uma só alma, quando se observa e se considera espiritualmente. Ou seja, a gente pode, de forma didática, né, como o mestre fez, dizer que a gente tem uma alma como uma expressão do físico, uma alma como uma expressão da personalidade e uma como alma, como consciência espiritual, né? E no fim das contas, se a gente for pensar, a alma é uma só, né? Essa diferenciação, ela só é didática para a gente se conhecer, se observar melhor. Do mesmo jeito que a gente diz, né, a minha alma, como se fosse algo individual. E também é só por uma questão didática, para a gente entender, mas no fim das contas, a experiência da alma é uma experiência de unidade, de interdependência. Então, sim, você não perde a sua individualidade, mas a alma está imersa num senso de unidade, que a gente ainda não percebe sempre, né? Percebe em alguns momentos, em algumas medidas, em algumas pequenas expansões de consciência, mas a gente ainda não vivencia essa realidade da unidade, né? É uma meta a ser alcançada. Quando estudada a partir do lado da forma, não se percebe nada mais que diferenciação e separação. Quando se estuda sob o aspecto consciência ou sensibilidade, aí emerge a unidade. Quando se alcança a etapa humana e a autopercepção se funde com a sensibilidade das formas
e com a minúscula consciência do átomo, começa tenuamente a surgir na mente do pensador a ideia de uma unidade possível subjetiva. Então, é muito interessante, né? Esse movimento. Vou terminar de ler esse parágrafo. Quando se alcança a etapa do discipulado, o homem começa a considerar-se como parte sensível de um todo sensível e lentamente reage ao propósito e intenção desse todo. Em forma paulatina, capta o propósito, à medida que entra conscientemente no ritmo da totalidade, da qual ele é uma parte. A parte se perde no todo, quando se alcançam as etapas mais avançadas e formas mais sutis e refinadas. O ritmo do todo submete o indivíduo a uma participação uniforme no propósito sintético. Mas a compreensão da autopercepção individual persiste e enriquece a contribuição individual, que agora se oferece inteligente e voluntariamente. De modo que a forma não só constitui um aspecto da totalidade, que sempre, inevitavelmente foi, embora ainda não fosse compreendido, mas também a consciente entidade pensante conhece a utilidade da unidade da consciência e síntese da vida. 3 fatores que devemos considerar à medida que lemos e estudamos são: 1. A síntese da vida, que a gente pode chamar de espírito. 2. A unidade da consciência, que a gente pode chamar de alma. E a integração das formas, que a gente pode chamar de corpo ou aparência. Aqui, o tibetano, nesse parágrafo um pouquinho maior, ele vai falando, continua falando, na verdade, né, sobre como funciona o desenvolvimento. Então, ele fala, né, quando a consciência está no corpo físico, ela só percebe o eu separado mesmo. A gente é separado, né? A gente tem um corpo que a gente precisa alimentar, que a gente precisa cuidar, que ninguém vai fazer por nós, né? As dores, o que a gente sente, as emoções, é separado. Aí, conforme, né, a gente vai desenvolvendo uma consciência, uma sensibilidade, um refinamento emocional, a gente vai percebendo, em alguma medida, a unidade. Quando o indivíduo começa já a polarizar-se na mente, então ele começa a ter uma autopercepção que vai se tornar, como ele disse anteriormente, uma autoconsciência, e aí então essa sensibilidade anterior se funde com essa consciência naqueles níveis atômicos, que são os 3 níveis superiores, né, os 3 subplanos superiores de cada um dos planos, no caso aqui específico da mente, começa então a gente a ter uma ideia de como é possível, então, apesar de separados, vivenciarmos uma unidade que ainda é subjetiva, mas para a gente, além dessa percepção, começa a fazer sentido. A gente começa, por exemplo, a observar externamente essa interdependência, a gente começa, então, a se perceber como interdependente em relação à nossa sociedade, aos grupos que a gente pertence e num modo mais amplo, à humanidade como um todo. Então, até que, num dado momento, né, numa evolução, numa iniciação mais elevada, a gente realmente tem a percepção dessa unidade, não de forma subjetiva. Mas então, o indivíduo capta o propósito, ou seja, ele já...
para ele captar o propósito, isso aqui está dizendo para a gente, né? Eu pulei uma parte. Quando se alcança a etapa do discipulado, o homem começa a considerar-se como uma parte sensível de um todo sensível, ou seja, ele responde, né? Ele tem essa sensibilidade de resposta, essa responsividade, e lentamente reage ao propósito e à intenção desse todo. Aí, então, por enquanto ainda é inconsciente, né? Está se tornando consciente. Mas aqui a gente pode perceber que essa etapa do discipulado, ela tem a ver com a primeira e a segunda iniciação. Aí, quando ele começa paulatinamente a captar o propósito, ou seja, quando esse propósito não é mais algo que ele responde, mas sim que ele capta, aqui a gente já tem uma pista que o tibetano está se referindo a um iniciado. Porque um iniciado é alguém que tem já algum contato com a mônada, que é uma expressão de primeiro raio, de espírito, de propósito, né? Então, só um indivíduo, a partir da terceira iniciação, consegue captar, em alguma medida, o propósito. Antes, a gente consegue captar, em alguma medida, o plano, né? O como, mas não o para ainda. E aí, então, conforme ele vai evoluindo, vai entrando conscientemente, aqui uma outra palavra, né, importante, no ritmo dessa totalidade da qual ele é parte. Então, até que chega um momento, aqui claramente ele está se referindo à quarta iniciação, que a parte se perde no todo. Ou seja, quando o indivíduo passa pela crucificação, tudo aquilo que a gente conhece como corpos materiais se dissolve. Então, ele se perde nesse todo. Lembra que tem um dos mantras que diz: perdido estou na luz divina, e a ela me dou as costas. Então, é uma identificação total com esse todo. E aí a parte, então, se ressignifica. E aí ele continua, então, aqui num propósito mais uniforme, sintético. Aí vai, né, todo o processo de desenvolvimento a partir de cada iniciação. Então, o tibetano vai dando algumas pistas aqui do que acontece à medida em que a gente vai se desenvolvendo espiritualmente. Como é que se dá em termos de consciência individual, grupal e planetária esse desenvolvimento. Ficou claro aqui como é que está para vocês, o que está reverberando? Podemos seguir? Sim. Eu acho que sim. Então tá bom. Aí ele diz, né? Esses três sempre estiveram unidos, então nunca foi diferente, né? Mas a consciência humana não sabia disso. Sua compreensão e sua integração na técnica de viver são para o homem o objetivo de toda a sua experiência evolutiva. Então, olha só, né? A gente compreender o que funciona isso, né? E sua integração nessa técnica que ele chama, né, do viver, nesse desenvolvimento, no fim das contas, o nosso objetivo. O que é isso, se a gente tiver que trocar em miúdos? A nossa existência no planeta tem como objetivo principal o desenvolvimento da consciência. Então, desde o momento em que a mônada, simbolicamente representada pela Eva, né, morde a maçã conscientemente e escolhe mergulhar no plano material, experienciar cada um dos planos e subplanos desse sistema planetário que a gente vive, e depois o processo todo de desidentificação da forma para libertar a consciência, e então voltar ao espírito a partir de todo esse processo criativo de ganho de consciência, de cocriação, de coparticipação. No fim das contas, é para isso que a gente vive, para desenvolver a consciência. Qualquer outra coisa é acréscimo a isso. Falando em forma simbólica, consideraremos agora a alma universal, ou
a consciência do Logos que trouxe à existência nosso universo. E consideraremos a divindade como tendo permeado com sua vida a forma do seu sistema solar, a qual é consciente do seu trabalho, de seu projeto e de sua meta. Olha só que interessante. Esse sistema solar é uma aparência, pois Deus permanece transcendente. Então, tudo que a gente entende, né, o que a gente comumente chama de Deus, muito, em grande parte é a nossa própria alma. E depois, em grande parte, é a própria hierarquia. E em grande parte é o próprio Senhor que governa esse sistema, que a gente pode chamar como Sanat Kumara. Isso, para nós, não tem tanta relevância esse nome, né? Mas tem um ser que a gente pode chamar também de Logos planetário e também um Logos solar, que é a consciência que organiza a vida aqui, né? E aí o tibetano diz, o sistema solar é ainda uma aparência, ou seja, se a gente for pegar que ele considera o primeiro raio vida, o segundo consciência, o terceiro aparência, tudo isso que a gente vive faz parte desse terceiro, ou seja, é ainda uma expressão da divindade. Por quê? Né? Porque Deus, como o tibetano costuma dizer que Deus é aquilo sobre o qual nada pode ser dito. Porque, óbvio, a nossa consciência ainda não permite. Mas então, o que a gente pode chamar de Deus ou Espírito permanece transcendente. Assim como um ser humano pensante e inteligente age por meio do seu corpo, mas habita principalmente em sua consciência mental ou em seus processos emocionais, assim Deus habita absorvido em sua natureza mental e no mundo criado e permeado com sua vida. E no mundo criado e permeado com sua vida, avança até sua meta, para o qual ele o criou. No entanto, dentro do raio de sua manifestante forma, são realizadas grandes atividades. Se observam diferentes estados de consciência. É isso, não? No entanto, dentro do raio da sua manifestante forma, são realizadas grandes atividades, se observam diferentes estados de consciência e etapas de percepção. Surgem diferentes graus de sensibilidade, e mesmo no simbolismo da vida humana, temos diferentes estados de sensibilidade, tal como os registrados pelos cabelos, pelos órgãos internos do corpo, pelo sistema nervoso, pelo cérebro e pela entidade que chamamos de eu, que registra emoção e pensamento. Da mesma forma, a divindade dentro do sistema solar expressa amplas diferenças de consciência. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida em relação a esse parágrafo? Tudo ok. Tá. Seguimos então. Há uma consciência corporal. Existe um mecanismo sensorial que registra as reações do meio ambiente. Existe uma consciência de estados de espírito, desde a qualidade das reações mentais ao mundo das ideias. Existe uma consciência mais elevada do plano e do propósito. E existe uma consciência da vida. É interessante observar, em relação à divindade, que essa resposta sensorial ao meio ambiente fornece a base, desculpa, de toda a astrologia e o efeito das constelações sobre o sistema solar e as forças interplanetárias. Em relação ao homem, poderíamos resumir da seguinte forma, depois a gente volta aqui. A natural forma do homem
reage conscientemente à natural forma da divindade. A vestidura externa da alma, física, vital e psíquica, faz parte da vestidura externa de Deus. Aqui a gente pode pensar, para ficar. Eu ia prosseguir, mas eu acho que é importante para a gente não confundir, talvez pela construção das palavras, possa trazer algum tipo de dificuldade, mas na verdade não é difícil. O que ele está querendo dizer aqui? Que lembra que a gente tem os 7 planos? Então, o homem, né, a nossa matéria física, ela é feita do 7º plano, né, ou plano físico. A nossa natureza astral é feita de substância do 6º plano, que é o plano astral. A nossa natureza de manas mental, ela é feita de substância do plano manásico. Tá bom? Então, só para o jeito que coloca, às vezes pode trazer uma dúvida, então por isso que eu quis interromper rapidinho, só para a gente seguir junto, que não é nenhum bicho de 7 cabeças. A alma autoconsciente do homem se acha em harmonia com a alma de todas as coisas. Então, de novo, né? Nunca houve separatividade. A gente ainda enxerga a separatividade porque a nossa consciência ainda está mergulhada nos corpos materiais. Mas a nossa alma faz parte da alma planetária, ou aquilo que a gente pode chamar de hierarquia. É parte integrante da alma universal e, devido a isso, pode chegar a perceber o propósito consciente da divindade. E então aí que entra o nosso papel verdadeiramente como Dharma, né? Então, consciente, primeiro a gente vai estar consciente do plano em alguma medida. Depois a gente vai estar consciente do propósito em alguma medida. Então, quando a gente começa a ficar consciente do plano e depois do propósito, é possível colaborar inteligentemente com a vontade de Deus, tal qual a gente enxerga, né? E, portanto, trabalhar com o plano da evolução. Por isso que os mestres chamam de iniciados aqueles que passaram pela 3ª iniciação, porque são esses, de fato, que começam a trabalhar conscientemente com a hierarquia. Os discípulos estão trabalhando sob inspiração hierárquica, mas ainda é um trabalho muito de tentativa e erro, de percepção do plano, né? E aí vai, depois faz os ajustes. Agora, é possível cooperar inteligente com a vontade ou propósito de Deus um indivíduo que já passou pela 3ª iniciação. Por quê? Porque a sua mente se funde, né, a essa mente planetária. E aí ele continua o processo de elevação, né? Então ele estava falando da alma, agora ele vai falar do espírito, ou a gente pode chamar de mônada. O espírito do homem é um com a vida de Deus e está dentro dele, profundamente arraigado em sua alma, assim como a alma está arraigada em seu corpo. Então tem uma conexão, né? Mônada alma, alma com o corpo. Esse espírito, em algum tempo distante, se colocará em harmonia com esse aspecto de Deus que é transcendente. E assim, cada filho de Deus encontrará oportunamente seu caminho até esse centro, absorvido e abstraído, onde habita Deus, além dos limites do sistema solar. Aqui a gente, né, fica só especulando como isso pode ser. Aí o tibetano diz: essas palavras são formuladas num esforço para transmitir uma ideia da ordem, do plano, da síntese universal, da integração, da incorporação do fragmento no todo e da parte com o todo. Ou seja, ele está tentando ser didático para a gente entender como funciona esse processo de desenvolvimento da consciência. Aí eu vou ler esse último parágrafo, né? A gente não entra no... porque aí já começa o 3º capítulo.
Vou tentar responder à segunda pergunta, lembrando que, à medida que avançarmos, tudo o que posso fazer é penetrar simbolicamente nos propósitos práticos da divindade. Como escrevo para simples aspirantes, não posso transmitir a verdade até que chegue o momento em que se estabeleça uma harmonia completa com sua própria alma, ou uma harmonia mais completa do que existe agora. No entanto, o esforço para entender o que não pode ser expresso em palavras produz uma precipitação da mente abstrata ou intuição. Olha que legal, né? Então, a gente não tem ainda a capacidade para compreender, né? Mas essa aspiração, esse querer entender, né? Isso cria uma invocação à própria alma. E aí a alma precipita, né? Para a mente concreta, na medida em que esse aparelho que ela conhece melhor do que ninguém puder captar algum tipo de intuição ou iluminação, o que por sua vez estimula e desenvolve as células cerebrais e produz uma constante estabilidade do poder de permanecer no ser espiritual. Então torna-se possível captar o inexpressável e viver de acordo com o poder dele. Ou seja, a gente, né, por isso que a aspiração é uma energia tão importante para nós. Porque aí esse movimento, esse refletir, esse pensar junto com a aspiração, invocam a alma, então, uma resposta. E a alma pode, primeiro através da mente, né, na sua conexão que é mais próxima com a mente, ela pode inspirar a mente com ideias, conceitos, ampliar, mas é importante, né, a gente lembrar que a luz da alma se exterioriza na mente, assim como a gente faz na meditação, mas a gente não pode esquecer que a luz da alma precisa se exteriorizar no cérebro físico. Se tem algum tipo de conexão mente-alma, mas a gente não dá nos nossos períodos de meditação, contemplação, reflexão, se a gente não dá um espaço interno para a mente se apropriar, né? Ou como ele diz aqui, estimular e desenvolver células cerebrais, neurônios, né? Também, essa constante estabilidade de permanecer no ser, ou seja, né, no nosso centro, a gente cada vez mais buscar um estado de atenção plena, de não reatividade, então talvez fique para um outro momento. Embora talvez a alma até tenha tido algum tipo de conexão com a mente, por exemplo, numa meditação ou por conta dessa demanda invocativa mesmo, que a meditação é, para a gente, a forma principal de contato mente-alma, mas ela não é a única, né? Um questionar, um refletir, isso aproxima mente concreta e mente abstrata. Mas se, pelo outro lado, a gente não dá esse espaço interno para da mente a luz se fixar no cérebro, né? Se a gente está em constante reatividade, se a gente está emocionalmente aí muito inquieto, aí vai ser mais difícil para a gente ter realmente um verdadeiro insight. Porque o insight ocorre quando a luz da alma passa pela mente e se ancora no físico. Aí a gente tem um ahá, né? Uou! Né? Mas enquanto não chega no físico, a iluminação não se completa. Então também é importante tecnicamente a gente saber que a construção do Antakarana é de baixo para cima, mas ao mesmo tempo tem momentos em que é de cima para baixo. Então a gente precisa fazer esse ajuste para essa conexão acontecer e a gente trazer a luz da alma à manifestação na nossa mente e no nosso cérebro, para a gente trazer o amor da alma no emocional e no chakra cardíaco. E para a gente ter uma vida através da nossa personalidade que represente o nosso propósito divino, o nosso plano. É uma via de mão dupla.
Paulinho, esse trecho do livro, principalmente esse último parágrafo, né, me fez lembrar muito os estudos que a gente está tendo na terça-feira. E, inclusive, eu e a Betinha, a gente conversou muito isso semana passada, do, do questionamento, né, da discussão, da reflexão, porque, na realidade, o que estava acontecendo com o grupo era uma busca, justamente, de compreender, Aham. tecnicamente, a integração, né? O que é matéria, o que é energia, o que é espírito. E lendo as palavras aí do mestre, eu percebi o quanto acalma a mente quando a gente para de tentar segregar o conhecimento e setorizar e pensar tudo como uno, né? No final das contas, são detalhes, mas que são detalhes importantes, como ele diz nesse último parágrafo, para a gente treinar o nosso cérebro, a nossa mente concreta e a mente abstrata ali nessa integração, para que quando tem uma oportunidade dessa inspiração, né, dessa intuição, a gente esteja realmente preparado com conhecimento, o nosso HD tenha informação para que a gente consiga registrar, né, e trazer para o concreto. Então, eu lembrei muito do nosso grupo. Eu também, tá? Eu também fiquei aqui refletindo. Nossa, é isso mesmo. Eu acho que a gente pode parar por aqui, já são 9 horas, e também não faz muito sentido a gente entrar no capítulo 3, né? Mas olha como é interessante, né? Então, o tibetano, ele vai falando coisa por coisa aqui, vai explicando, né? Já deu uma pincelada nos raios, mas depois ele vai fazer um link de como cada energia que cada raio representa vai exercer um impacto nesse aglomerado de energias, que são os nossos corpos, depois, num nível superior, como é que isso vai atuar na nossa alma, para a gente entender, né? E ao elaborar as nossas hipóteses de raios, a gente fazer isso com mais embasamento, né? E aí a gente conseguir perceber essas nuances nas pessoas com as quais a gente se relaciona, especialmente, né, numa etapa mais avançada do nosso trabalho na terça, a gente conseguir perceber através da anamnese, através do contato, das conversas, qual é a constituição de raio daquelas pessoas que vão nos procurar. E aí, num momento mais avançado, além dos florais, da aromaterapia, a gente poder passar fórmulas de integração da personalidade, meditações que sejam específicas para cada raio predominante. Então, se eu sei, embora que eu possa até perceber que a alma do indivíduo seja 2, mas se o corpo emocional é o que está mais vigente, é um corpo de sexto, então eu vou passar uma fórmula de integração do sexto raio. Enfim, né? É só para a gente saber e a gente vislumbrar, né? Que um dia a gente vai fazer isso, vai ser assim o nosso atendimento, né? E aí a gente une, né? O psicologia com cura e com astrologia. Ele falou uma parte importante que eu pulei de propósito para a gente depois começar a próxima reunião só refletindo naquele ponto, que hoje já tem bastante coisa para nossa reflexão, mas também a gente vai percebendo como as, as manifestações, né, astrológicas estão relacionadas com os raios e aí estão relacionadas com o processo de cura. É muito bem amarrado, né? Por isso que ele chama de O Tratado dos Sete Raios. Esses 3 livros, e ainda tem um outro que é mais profundo, que aí é para uma vida de grupo, né? Que é o Raios e Iniciações. Que a gente em algum momento vai estudar também. É muito legal, né? Vai amarrando tudo. Antes da gente encerrar, eu queria saber como é que vocês estão, o que está reverberando, o que está presente aqui. Enquanto isso, eu vou pegar uma água, mas minha casa é muito grande, então eu ouço vocês aqui.
Tá todo mundo tímido? Vou parar a gravação, então.